justamente por continuar estudando. Não foi facilmente aceito, assim, os resultados que ele chegou. Mas tem várias coisas interessantes disso, assim. Por exemplo... não sei se você quer chegar nesse ponto. Você quer viajar? Quero muito. Tá, então eu vou fazer do jeito legal e depois eu explico como isso vem pra matemática, pode ser? Tá, beleza. Então, ó, a matemática é sobre isso, tá, Arthur? É sobre... Vamos imaginar um cenário. Tá. Imagina que tem um lugar badaladíssimo, assim. Todo mundo quer ir pra esse rolê. E aí criam lá um cara chamado Hilbert, ele cria um hotel e ele consegue fazer infinitos quartos nesse hotel. Putz, você já foi pra esse hotel? Eu conheço essa... Eu lembro que a primeira vez que me contaram isso, eu fiquei maluco, mas eu não lembro direito como é que é. Me explica, isso é maravilhoso. Me explica isso. O hotel do Hilbert. Então, imagina que então, para facilitar a nossa comunicação, cada andar desse hotel tem exatamente um quarto. Então, o térreo é a entrada, andar 1 tem uma pessoa, andar 2 tem outra pessoa, andar 3... Uma pessoa por quarto e um quarto por andar. E aí, você olha pra cima... Tem uma grande nuvem, você não vê o fim do hotel. Tem rapaziada pra todo mundo. Falam que é um inferno, né? Ir pra esse lugar. Como é que deve ser o elevador, né? Mas isso daí é pergunta pra quem quer aplicar as coisas. A gente não quer aplicar as coisas. A gente é matemático nesse momento. Aí colocam... Não tem uma placa na frente de ocupado, tá? De tá tudo ocupado. Mas todo mundo tá... Cada pessoa tá num andarzinho. Só que chega um novo turista nesse lugar. E fala, ô Hilbert, tem um espacinho pra mim? Aí te pergunto, tem como agregar essa nova pessoa no hotel, Arthur? Tem. Como que você faria isso? Tem infinitos quartos, vai lá e pega um. Mas esse um tá ocupado. Todos estão ocupados? Todos são ocupados. Então tem que pedir pra galera se mudar. Se mudar pra onde? Pro de cima. Cada um sobe pro de cima. Eu tô lembrando da resposta, eu tô de sacaneando. Safado, eu amei. É muito natural falar, põe no último. Mas qual que é o último, né? Tipo, a gente... sim. A gente falou que tem o térreo, aí tem o 1, tem o 2... Ele tá subindo, beleza, mas qual é o último? Porque se você falar que é o 1000, eu vou falar, não, mas tem o 1001. Você fala o 3.432, não, tem o 3.435. Né? Tipo, sempre tem um em cima, então não tem como colocar essa pessoa que chegou no último. Mas tem infinitas pessoas também? Tem infinitas pessoas também. Tá, entendi. O lugar é badaladíssimo, Arthur. Entendi. E aí, por isso que o que você falou, corretíssimo. Você abre o espaço no primeiro. Você pega o primeiro e fala assim, olha, senhor, 1000 desculpas, chegou mais uma pessoa, a gente não pode deixar ela de fora. Você pode ir pro 2? Aí o do 2 a gente fala, você pode ir pro 3? Por quê? Porque o que tiver lá no 3.432, ele vai pra cima, e o outro vai pra cima, e o outro... Todo mundo consegue ir um pra cima. Tem infinitos quartos, então todo mundo vai ter algum lugar pra ir. E a gente acabou de abrir um espaço vago. No infinito. Que é o primeiro. E aí você vai lá e coloca a primeira pessoa. Mas isso qual a consequência de entender isso pra matemática? De entender o tamanho do infinito, né? Um inferno, porque imagina, você já tem infinitas coisas. Se você colocar mais um, continua sendo infinito. Olha o quanto de coisa cabe ali dentro. Porque se chegar de um em um, você vai colocando a rapaziada lá. Né? Então é um pouco sobre isso. Tipo, olha o tamanho que isso daqui é. E a gente tá falando do menor tipo de infinito. Isso eu também não entendi. O Ghisoli tentou me explicar os tamanhos de infinitos e a gente ficou conversando um tempão e eu não entendi os tamanhos de infinitos. Porque me pareceu pareceu um paradoxo. Como é que tem tamanho se é infinito? Se é infinito, o tamanho já não limita? E aí já deixaria de ser infinito? Tá, vamos navegar um pouquinho mais sobre esse infinito, que é um infinito... Porque assim, quando a gente fala que é um hotel, que começa no 1, vai 2, 3, vai assim, vai... A gente tá basicamente falando do primeiro conjunto de números que a gente vê na escola, que é os números naturais. Que são os números da contagem. 1, 2, 3, 4, 5, infinitos carinhas lá dentro. Então a gente pode colocar mais um carinha lá dentro que ainda continua sendo os números naturais. Né? Ainda tá valendo. Mas e se chegar nesse hotel um ônibus com infinitas pessoas? Como é que o Hilbert coloca a rapaziada lá dentro? Como é que a gente garante que todo mundo vai ter férias nesse lugar? Como? Ai, é tão legal. Porque a gente consegue classificar todos esses quartos, né, os números desses quartos, em 2 tipos. A gente pode falar pra rapaziada que já tá no hotel, falar pro pessoal do ônibus, espera um pouquinho. Pega a rapaziada do hotel e coloca eles só nos quartos de números pares. Então, o primeiro carinha, o do número 1, ele vai ficar no número 2.
O carinha do número 2 vai ficar no número 4. O do 3 vai pro 6. E todo mundo vai ter um lugar, não vai? Porque é só multiplicar por 2. 1 vezes 2 vai pro 2. O 2 vezes 2 vai pro 4. O 3 vezes 2 vai pro 6. Todo mundo vai ter um lugar. Tem infinitos números pares. Tá convencido disso? Tô. E você tá convencido também de que todos os ímpares, que são infinitos, estão vazios? Sim. A rapaziada do ônibus vai. A gente enfileira ele e coloca o primeiro no 3, depois no 5. Mas ainda são números naturais. São. A gente enfiou infinitos naturais dentro dos naturais. Acomodou todo mundo. Sim. Mas os números naturais são infinitos e tem um tamanho tal, né? Um tamanho Aleph. Inclusive. Como que isso conversa com o que eu perguntei sobre o tamanho de infinitos? Beleza. O lance é, o que a gente acabou de fazer, a gente mostra que o próximo conjunto que a gente vê na escola são os conjuntos dos números inteiros, que também tem os negativos. Não tem? Tanto o 1 também vai ter o menos 1, o 2 vai ter o menos 2, o 3 vai ter o menos 3. Tem gente que fala assim, então quer dizer que tem mais inteiros do que naturais? É a mesma quantidade. Justamente por esse argumento. Porque você consegue pegar... O que é falar que tem a mesma quantidade? Vamos conversar sobre isso primeiro. Primeiro que aqui nessa sala, quando a gente pergunta, tem a mesma quantidade de cadeiras e pessoas? A gente vai colocar uma etiqueta. Coloca uma etiqueta ali na cadeira dele tem uma, na sua tem 2, eu tenho 3. E a gente vai etiquetar as pessoas. Tem 1, 2, 3 pessoas. Bom, então 3 é igual a 3, tem a mesma quantidade de pessoas. Certo? Nos números é a mesma coisa. Então, se a gente usa os números naturais, que é o 1, 2, 3, como uma etiquetadora. Se eu conseguir etiquetar todo mundo lá dos inteiros, então tem a mesma quantidade de naturais que tem a mesma quantidade de inteiros. Faz sentido isso pra você? Sim, mas em comparação... Não faz sentido. Porque eu tô pensando assim, se nos números naturais é do 1 para cima, né? Nos inteiros sempre vai ter um par negativo. Sim. Então não tem o dobro? Então, olha que doideira. A gente consegue organizar para usar a mesma etiquetadeira. Porque a gente vai fazer o mesmo tipo de contagem. Uma contagem esperta. Que é a contagem de os pares e os ímpares. A gente vai pegar o número 1 e vai etiquetar o primeiro par. Vai etiquetar o primeiro positivo. A gente vai pegar o 2 e vai etiquetar o primeiro negativo. A gente vai pegar o terceiro e vai etiquetar o segundo positivo. Então a gente vai pegar nossos naturais e vai fazer assim, um pra cá, 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 um pra cá. E a gente vai fazer isso infinitamente. Mas aí os que sobraram? Quem sobrou? Os que não foram etiquetados. Quem não foi etiquetado? Porque, eu peguei o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, que são infinitos. E etiquetei todos os positivos. O 2, o... Ah, tá. E aí eu peguei todos os ímpares e etiquetei todos os negativos. Quem tá sobrando? É que na minha cabeça tem diferenças dele ser positivo ou negativo. São números diferentes. É isso que Entende? Não, faz todo sentido. É a primeira vez que a gente vê essas coisas. É o Cantor, né? Eu tô vendo, mas eu não acredito. Tá tudo bem. Mas a gente vai usar os naturais pra contar os inteiros. E a gente vai dividir os naturais nesses dois jeitos. Os pares e os ímpares. Você concorda que tem infinitos pares? Tem o 2, tem o 4, tem o 6, o 8, o 10. A gente consegue usar eles para contar os positivos. Então a gente vai usar o primeiro par para etiquetar o primeiro positivo. Então o 2 vai no 1. Depois a gente vai pegar o segundo par, que é o 4, e vai etiquetar o nosso segundo positivo, que é o 2. O nosso terceiro par, que é o 6, vai etiquetar o 3. A gente vai conseguir etiquetar todo mundo. A gente vai usar todos os pares que são infinitos e etiquetar todos os infinitos positivos. O 2, o 4, o 6 vai etiquetar o 1, o 2, o 3. E a gente vai pegar os ímpares que sobraram e vai etiquetar os negativos. Então vai usar o 1 para etiquetar o menos 1. Vai usar o menos... O 3 para etiquetar o menos 2. A gente vai usar o 5 para etiquetar o menos 3. A gente vai basicamente pegar os naturais, dividir em 2 pedaços para ele pegar todos os positivos e negativos. Minha cabeça tá doendo um pouco. Dói fazer matemática. Dói muito. Dói muito. Tem alguma informação que eu não tô conseguindo acessar ainda. Talvez se a gente pudesse escrever, fosse mais fácil. Mas a gente vai ficar umas 7 horas tentando entender. Mas tá tudo bem. Se eu ficar aqui. Mas aí, a partir disso, a gente entende que existem tamanhos de infinitos diferentes. Mas esse cara tem o mesmo... O lance é que os naturais têm a mesma quantidade de caras que os inteiros. Porque a gente conseguiu usar... A etiquetadora que a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5 nos naturais, a gente conseguiu colocar no
1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. A gente foi distribuindo essa etiquetadora e conseguiu etiquetar todo mundo. Então esses dois têm o mesmo. Tem o mesmo, não é o dobro de infinito. É o mesmo infinito. E por que existe então esse conceito de infinitos de tamanhos diferentes? Porque a gente chega nos cara muito doido que são tipo os números reais. Que são os números que tem... Tem os naturais, tem os inteiros, tá todo mundo lá dentro fazendo festa. Mas tem o pi, que é esse cara que você já viu no documentário, que ele é infinito, não tem nenhuma repetição na vírgula dele. Ele também tá lá dentro daquele conjunto, sabe? Tipo, tem o 0, tem o 1, tem o meio, tem o 0,25, tem o 3, o pi menos 3, ele tá lá também dentro desse intervalo, sabe? Tipo, tem um monte de cara dentro desse intervalo. Então tem cálculos dentro do infinito? Quando tem pi menos 3, não é um cálculozinho pequenininho? Mas é que assim, a gente não consegue falar que o pi é 3,141592. A gente não vai parar nunca, né? Se a gente continuar aqui, a gente continua pra sempre. Se eu tirar o 3, que é a parte inteira dele, eu só fico com 0, 14, 15, 9, 2. Foi só por isso que eu falei a conta. Acho que foi um passo muito grande, desculpa. Entendi. Mas eu quero dizer que, tipo, tem o 0,1 que não para nunca. Tem o 0, e depois desse tem o 0,112. Tem o 0,12546. Dentro do infinito tem outros infinitos. Dentro desse próprio infinito. É o infinito maior. É que assim... É que o infinito é basicamente o tamanho daquele conjunto. Então, os naturais têm infinitos. Quando a gente chega nos reais, ele também tem infinitos, mas ele tem mais que os naturais. Um infinito maior que os naturais. Porque ele tem essa infinidade de números entre os números. Sim. Que a gente não consegue etiquetar. A gente não consegue colocar numa ordem, igual a gente colocou a ordem dos inteiros. A gente não consegue colocar todos esses números miudinhos, os pequenininhos, os 0, alguma coisa... Colocar eles organizados de tal forma que a gente consegue etiquetar todos eles, sabe? Pra poder falar, eu etiquetei os naturais com ele, tô etiquetando essa rapaziada aqui também. O problema chega quando a gente vai pros números reais. Que são esses números que tem vírgula, que tem dízima periódica, que não acaba nunca, que acaba. Todos os caras estão lá, assim, que a gente usa no dia a dia, todos esses caras estão lá, sabe? O estranho é que o infinito ele só existe na matemática, né? Ele não existe na realidade, né? Não. Existem coisas muito grandes, mas não existe, tipo, sei lá, contar grão de areia. Mas uma hora acaba, né? A não ser que o universo realmente seja infinito, né? Esse lance da expansão, né? É a única hipótese que a gente tem ainda. De que o infinito realmente exista. Aí faz sentido doer a cabeça, né? Você tá estudando um negócio que você não consegue nem usar, nem pensar o que você aplica ele aqui, né? Exatamente. Dói Dói demais.